Fala gurizada, carambola aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre enhancement, né? A spec de enhancement, acho que é aperfeiçoamento em português. E daí, duas builds aqui para M+, e uma build para Raid, né? Vai ser a última. E vamos lá, né? Vamos passar por todas essas partes de talento, conduit e os lendários que a gente deve usar, tá bom? Então é isso aí, tá? Para enhancement o vídeo, né? Aperfeiçoamento em português. E bora pro vídeo. Bom, gurizada, bora lá. Eu vou já considerar que todo mundo já tem, né, as 4 peças aqui do tier, porque já tem bastante tempo que já saiu esse patch. Então eu vou considerar que todo mundo já tem, né, a peça do tier e o lendário, o Unity, né, que é o lendário do Covenant. Então eu vou explicar rapidamente o que o lendário faz, tá? Com 2 peças, você tem 15% de chance de invocar um lobo por 9 segundos. Quando você gasta o seu Maelstrom, né? Pode ser com Lightning Bolt, Chain Lightning, Elemental Blast ou Chain Harvest, né? Que são as habilidades que eu vou explicar mais pra frente. E o de 4 peças, os seus lobos têm a chance de trocar sua Mastery, né? A nossa Mastery que é o Stormbringer, né? Além de aumentar o dano elemental que a gente faz, né? Ela ainda tem uma chance de resetar aqui o Storm Strike, né? Só que, então, vamos lá na build aqui. Esse é o tier, né? E o lendário do Covenant, né? Como a gente está usando o Necrolord, ele é o Splintered Elements, né? Então, para cada Flame Shock que você tem, na hora que você dá um Lightning Bolt, ele vai dar um adicional em todos os alvos, e daí você vai ganhar 10% de haste para cada alvo, né, que acertou. Então, faz com que ao invés no AoE a gente use o Chain Lightning, pelo menos a cada 40 segundos, aí, 45, a gente vai usar o Lightning Bolt para poder vir o bônus aqui, né, da haste. E o outro lendário que a gente vai usar é o Primal Lava Actuators, tá? Eu não sei o nome dele em português, mas vai ser provavelmente alguma coisa de lava primal, algo assim. E faz com que os Flame Shocks reduzam o cooldown do Lava Lash e aumentam o dano, né? Tem um stack, se não me engano são 8 stacks, que praticamente dobra o dano. E quanto mais Flame Shock a gente tem, mais cooldown reduction a gente vai ter em cima aí do Lava Lash. E vai chegar momentos que, por exemplo, quando mata o Ur, você só vai ficar usando o Lava Lash direto. Isso é normal, tá? Você pode ignorar as outras coisas. Então vamos lá. Passado aqui o tier, né? E a explicação aqui do tier e dos lendários. Vamos falar aqui agora dos talentos, tá? Eu não vou explicar o que cada um exatamente faz, tá? Mas essa daqui é a build, né? É 1, 2, X, né? Que eu chamo de X, essa daqui tanto faz. 3x, né, Sundering e Elemental Spirits. Uma coisa é o seguinte, nesse patch aqui, Elemental Spirits, né, Sundering, você vai usar sempre, tipo, não importa, né, acho que talvez até o Hot Hand você vai usar sempre, direto. Então não importa a build que eu vou explicar, muito provavelmente esses talentos aqui eles não vão mudar, tá? Então vamos ali, o Lashing Flames, né, ele vai aumentar o dano do meu Flame Shock, então isso quer dizer que quando eu dou um Flame Shock aqui, esse alvo aqui ele recebeu o Lashing Flames e esse alvo toma mais dano de Flame Shock. O que inclui que a gente agora tem que fazer o que a gente chama de Tab Targeting, né? Ou seja, ficar trocando de alvo e colocando o debuff em todos os alvos possíveis, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tem que fazer o Tab Targeting e debuffar todo mundo, tá? E daí o seu Flame Shock vai causar muito mais dano. O Hot Hand faz os seus... Quando proca, faz o seu Lava Lash praticamente resetar o cooldown, né? Reduz em 75%. E daí você vai... Com o lendário, então você vai dar muito Lava Lash nessa hora. Quando procar, você muito provavelmente vai fazer o seguinte. Você vai dar uma skill e um Lava Lash. Uma skill e um Lava Lash. Vamos ver se eu consigo fazer procar aqui. Ó, procou. Uma skill, aliás, ó, um Lava Lash e uma skill. Vou usar uma skill qualquer aqui. Um Lava Lash e uma skill. 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 Tá vendo? Vocês podem acompanhar por aqui mais ou menos as habilidades que eu estou utilizando.
Então já é bem sinérgico, né, com o próprio lendário aqui. O Fire Nova é uma habilidade que a gente já tem, né? É só ligar e ela explode. Então quanto mais alvos, e principalmente se eles estiverem mais unidos, mais dano vai dar, tá? Então a gente pode ver que quando aperta ali o Fire Nova, o dano ele sobe bastante, né? E o mais interessante é sempre usar com os alvos se estiver bastante perto, assim, né? Fire Nova é uma habilidade tranquila. O Sundering, que é uma habilidade de dano, ela também tem uma utilidade aqui, né? Ela dá um mini stun. E os lobos, os lobos não muda muito, só vai reduzir o cooldown e vai invocar um elétrico, um de fogo ou um de gelo, né? Depende bastante, é aleatório. Mas a gente pode considerar apenas como um cooldown, né? E ela tem o fator de gerar Maelstrom, tá? Os lobos, eles geram Maelstrom pra gente a cada 3 segundos. E uma coisa interessante, os lobos que a gente gera através do lendário, eles também vão gerar um stack de Maelstrom por segundo, aliás, a cada 3 segundos, né? Então a gente, quando começa a rolar ali a briga, você vai ter bastante stacks de Maelstrom se for em AoE, né? Em single target já cai um pouquinho, né? Mas é isso daí. Sobre o Covenant, né, como eu já comentei, a gente vai usar Necrolord, né? E esse daqui é o Soulbind que a gente vai usar, é o Plague Deviser, né? O primeiro, com os seguintes conduits aqui em potência, né? A gente vai usar Focused Lightning, né? O Tumbling Waves, que é o do Covenant, né? E o Magma Fist, tá? Então, aqui no Focused Lightning ele vai praticamente multiplicar por 50%, né? Com todos os nossos ataques de Maelstrom. O Tumbling Waves tem uma chance de não entrar em cooldown, né? É como se fosse resetar em cooldown, ou seja, a cada 3, vamos colocar assim, um não vai entrar em cooldown. E o Magma Fist vai aumentar a chance de crítico se você usar em alvos que já tem o Flame Shock. Ou seja, o centro dessa build é Flame Shock, Lava Lash e Fire Nova. Ele gira em torno dessas 3 habilidades. Aí os outros botões você vai apertando conforme vai aparecendo, mas você tem que entender isso. Opa, vamos abrir aqui. Né? Os conduítes de alternativos aqui, de defesa, eu estou usando aqui esse que me gera um heal passivo, do elemental. E aqui eu estou usando esse do lobo, que faz você correr um pouquinho mais rápido no começo, tá? Então, esse aqui é o setup de Soulbind. Você pode usar o Bone Smith também, tá? Não tem problema. O Bone Smith, ele vai te dar... ele tem um dot que você consegue, tem uma mastery aqui no começo, né? E é mais ou menos isso. Você pode pegar essa skill do crítico aqui, mas aí você vai ter que abandonar o Magma Fist, por isso eu não recomendo. Eu acho interessante jogar aqui com Plague Deviser, né? Porque ele tem um bônus aqui para single target. Quando você usa o Flashcraft, você já ganha um bônus de Mastery, né? Quando de Mastery eu ganhei aqui, 120, né? Então, e você não precisa canalizar inteiro, basta você apertar em um ali, entre um pool e outro ali, você aperta e você já ganha essa Mastery aqui. Então tá. Para status, nessa build a gente vai ficar em haste, né? Você pode perceber que eu tenho 1030 de haste, que me dá 31%. E depois é mastery, né? Eu tenho 870 e daí eu tenho... tô com 66% aqui porque eu ganhei um bônus aqui, né? Então a gente vai focar em haste e mastery, tá? Depois crítico e versatilidade você pode pegar aí conforme você vai colocando, né? O encantamento nas armas, um é o Sinful Revelation, o outro é o Celestial Guidance, né? Então é isso daí. Para a rotação, que a gente vai chegar agora, é o seguinte. Você vai sempre tentar colocar o totem, né, próximo aqui da posição que você vai lutar. E ele não é assim a coisa mais importante do mundo. Se você esqueceu de colocar e o pack já está na metade da vida, não tem problema. Você pode terminar o pack ali, principalmente essa semana, que é tirânico, né? Então os packs já são normalmente mais fracos. Mas vamos partir do pressuposto que você está sempre colocando o totemzinho aqui perto de você, tá? Outra coisa, o totem ele tem 30 jardas, né, de distância, o que dá mais ou menos, ó, é que essa sala aqui ela é fechada, ó. É essa distância ali, ó, né? Mas normalmente ele é uma tela, que como essa sala aqui é fechada, então não dá para perceber bastante. Então você já tem uma noção de mais ou menos como funciona. Então como que vai começar aqui a rotação? Você vai abrir de Flame Shock, depois um Lava Lash e aí o Fire Nova, né? Que é a tríplice aliança dessa build.
Você vai ciclar os alvos apertando Lava-Lash neles, né? E daí você vai inserir com as outras habilidades. O que vai acontecer duas coisas. Pode acontecer do Storm Strike, né? Ele procar várias vezes. Então, e você vai querer apertar o botão porque ele está piscando ali. Mas o Storm Strike ele vai ser uma habilidade que não vai dar um dano muito forte. Então muitas vezes você vai acabar nem usando o Storm Strike. Tem que ter isso na cabeça. Frost Shock, né? A mesma coisa. O Crash Lightning você tenta manter o buff ali, né? Porque quando você acerta aqui, ó, uns alvos aqui, você ganha um buffzinho aqui que você, seu próximo seus Lava-Lashes e Storm Strikes eles vão dar um dano em área, né? Mas não é um dano assim tão enorme para falar que é uma coisa assim ultra importante, né? Então a gente tem aí essa coisa. E sempre gastar o Maelstrom com o Chain Lightning, né? Porque ele dá dano em área, a não ser que você use o Tumbling Waves, né? Aliás, o Primordial Wave, né? Então eu vou dar um exemplo aqui nesse caso, tá? O pack tá ali, eu tô com 0 Maelstrom, né? Vamos supor que é o primeiro pack do pool. Então o que eu vou fazer? Eu já coloquei o totem, eu vou puxar os lobos, vou dar o Primordial Wave, um Lava-Lash e vou dar o Fire Nova. E daí aqui eu começo. Espalhei, aí eu vou gastar o bônus, aí eu vou dar o Sundering, e daí aí entra os cooldowns. Mas vocês podem perceber que basicamente eu tô apertando só Lava-Lash, né? E Fire Nova, porque eu já apliquei tudo aqui, ó. Aí os stacks estão chegando próximos de 5, você dá um Chain Lightning. E o Storm Strike tá piscando ali já tem um tempo. Mas o importante é o Lava-Lash e o Fire Nova, né? E não estourar os stacks ali de Maelstrom, tá? Então, ó, vai ciclando e vai apertando. Resetou aqui o Primordial Wave, vamos usar ele, ó. Tô com 3 stacks, 4... Eita, esse daqui. Ó, deu 5, bate e vai trocando, entendeu? Essa é a build. Lógico que vai ter, nem todo pack você vai conseguir ficar girando assim redondinho, né? Mas basicamente é isso daqui, ó. Vocês podem ver que eu tô conversando, né? Errando um pouquinho só a rotação, não vou negar não. E eu já tô fazendo tipo 23k aqui, né? Não, tá certo que é um ambiente controlado, não tem que stunar, não tem que fazer nada. Mas é esse daí a rotação. Ela é bem simples, tá? Você só tem que se atentar a não se preocupar tanto com o Storm Strike, que é uma coisa difícil, né? Às vezes a gente tem essa vontade de apertar o Storm Strike. Mas aqui o fato é você espalhar os seus debuffs, tá? E daí, como aqui não tem o UR, né, que é aquele que reduz o cooldown bastante, a gente não vai ter a situação de só apertar o Lava-Lash, mas vai ter situações que o Lava-Lash ele simplesmente não vai estar aí direto e você vai apertar Lava-Lash atrás de Lava-Lash, tá? Isso é normal quando acontecer isso. Ó, aqui a gente entrou, aqui vai ser um Lava-Lash, ó, Lava-Lash e uma skill. Lava-Lash e uma skill, viu? Então essa daí é a build inteira, né? A rotação toda desse lendário, né? Do Prime. É a chamada Fire Build, né? E daí algumas opções que você pode usar. Você pode abrir o pool aqui com Feral Lunge, né? Que é a mordida. É o talento que já te dá uma mordida. Você já tem uma espécie de charge, né? Você já vai pra cima. Ou se for usar o mais defensivo, né? Não tem problema nenhum. Para single target, a única coisa que muda logicamente a gente vai colocar o totem, vai usar os cooldowns e tudo, né? A gente vai ganhar menos haste agora, né? Com o Primordial Wave, porque agora é só um alvo, né? Só que a gente provavelmente nem usa mais a habilidade do Fire Nova, ela vai dar muito menos dano, né? O Crash Lightning também a gente não vai usar mais, tá? A não ser que seja uma situação exatamente como essa, onde eu não tenho nenhum botão para apertar, daí eu poderia apertar ou o Crash Lightning ou o Fire Nova, né? Vamos ver se eu consigo essa situação novamente, ó. Aqui eu tenho uma... Ah lá. Apertei... Eu não tenho mais nenhum botão para apertar, né? Teoricamente eu tenho o cooldown, né? Os lobos, mas vamos ignorar isso. Então ali eu poderia usar ou o Crash ou o Fire Nova, tanto faz, tá? Elas vão dar dano similar. Então quando tiver esse tipo de situação onde você não tem botão para apertar, daí você vai e usa essas habilidades alternativas, assim, que elas... As habilidades do AoE, vamos dizer assim.
Outra coisa que você pode fazer quando você está nesse downtime é colocar o totem de novo, colocar um totem de cura, um totem de stun, um totem de slow, tudo depende ali do que você está precisando, né? Então vamos passar aqui só um parecer rápido de como é a build, né? O que é importante na build são 3 coisas: colocar o Flame Shock, espalhar com Lava Lash e apertar o Fire Nova. As outras coisas você vai apertando conforme você vai adaptando a sua rotação, né? Não deixa chegar a 10 stacks de Maelstrom. Usa os lobos, usa o Sundering. Tem que trocar de alvo, isso é muito importante. E não se importa muito com o Storm Strike, apesar dele procar várias vezes, né? Então aqui, ó, Flame Shock, já dá o Lava Lash, já troca de alvo, entendeu? Já vou usar aqui o Primordial. Então esse é o importante aqui dessa build, tá? Ó, vai voltar aqui, aí eu vou usar o Sundering, vamos por, eu tô tentando fazer uma rotação sem cooldown ali. Aqui é difícil também de jogar e falar ao mesmo tempo, né? Mas é mais ou menos essa a ideia da build, tá? É você ciclar os alvos, espalhar o máximo de Flame Shock que você conseguir, beleza? Agora para a segunda build a gente está com o Covenant, né, de Ventir, né? Que são os vampirão aqui. Então, essa build ela muda alguns aspectos, né, da nossa build, que é o lendário, tá? O lendário a gente vai usar o Skybreaker's Fire Demise, tá? Só que ele é o seguinte, ele é um lendário de elemental, tá? É esse lendário aqui, ó. Ele faz com que ele aumenta o crítico do seu Flame Shock, né? E ele vai reduzir o cooldown do elemental de fogo, mas o elemental de fogo é uma habilidade só de elemental, a gente não tem. A gente vai usar aqui a parte do crítico, tá? Essa vai ser a principal funcionalidade desse lendário, né? Aumentar a chance de crítico do Flame Shock, né? E o outro é o lendário do Unity, que vai dar o Elemental Conduit, né? Que é o lendário de Ventir, que faz o seguinte: o nosso Chain Harvest ele reduz cooldown baseado no crítico também dos Flame Shocks. Ou seja, quanto mais Flame Shock a gente tiver rodando, mais cooldown reduction a gente vai ter para usar mais Chain Harvest. E o Chain Harvest ele bate pra caramba, tá? Então, o cerne dessa build, além da tríplice aliança, vamos dizer assim, de Flame Shock, Lava Lash, Fire Nova, entra também agora o Chain Harvest, tá? Ele é focado nesses 4 elementos aqui. Essa build ela é muito boa quando é semana de Tirânico. Aliás, eu falei errado. É de Fortified, quando os ADs são mais fortes, tá? E quando você sabe que os pulls são grandes e frequentes, tá? Então são 4 ou 6 mobs toda vez. Então se todo pull o tanque fizer com 2 packs, assim, se você já conheceu o tanque, ela vai ser muito boa. Outra coisa, ela vai ser boa em dungeons onde já tem vários monstros, né? E, por exemplo, em teatro não é uma tão interessante, né? Porque lá em teatro tem muitos pulls que são poucos monstros ali. Tem um outro ali que é maior, beleza? Mas são umas exceções, você consegue se virar com outro lendário. Se tivesse de Necrolord, na minha opinião, você vai melhor lá em teatro. Mas como Necrotic Wake, ou House of Atonement, ou até Sanguine mesmo, e até melhor Sanguine e House, porque você já tá de Ventir, né? E você consegue ativar as outras coisas. Então, assim, você tem que entender que essa build ela não vai funcionar em qualquer dungeon, tá? O ideal é você conhecer seu tanque, como você vai fazer a rota, e pulls grandes e frequentes, tá? Para você manter o dano. Beleza? Então, na parte de talento, a gente vai usar os mesmos talentos, né? Que a gente estava usando na build do PLA, né, do Primal Lava. E com status a gente vai focar diferente agora. Agora é crítico que é em primeiro lugar. Crítico é bem mais importante do que haste, né? Então, ó, como a gente pode ver aqui, ó, na minha build do PLA, eu tenho 18% de crítico e 31% de haste. Agora nessa build do lendário, a minha haste eu mantive, né? Só que eu consegui subir meu crítico, né, de 18 para 27, subi 9% aqui de crítico, né? Então, assim, tem que entender que o crítico agora ele é bem mais importante. Mesmo a gente ganhando praticamente 50% de crítico aqui, ó, 50 com 27 vai dar 77, quase 80% aí de crítico, né, no Flame Shock. Ou seja, a cada tick que o Flame Shock der, basicamente vai reduzir 1 segundo do cooldown do Chain Harvest. E como a minha haste é alta, os ticks vão mais rápido, né? Então tem que pensar assim.
Do Soulbinds, o que eu recomendo é o Teotar, beleza? Ele vai ser o melhor, só que a única diferença dele é que a gente vai usar só 2 conduítes de potência, tá? A gente vai abandonar aqui o Magma Fist, tá? E daí para usar o chá, né? Esse chazinho aqui você tem que pegar e usar ele. Cadê? Esse daqui. Quando você tá com ele ativado, você vem aqui, conversa com o Teotar, né? E daí você pede esse chá aqui pra ele. Vai ter uma opção que, como ele já tá na minha bag, ele já aparece aqui. E daí você vai ganhar 3% aqui de versatilidade, né? E... aliás, acho que se não me engano dá 6, né? Porque ele espalha para as pessoas, né? Tem um negócio assim. Então, ele tem aqui esse primeiro talento dele aqui, proca um guarda-chuvinha no chão. Fica uma área meio preta assim no chão, e você ganha um pouco de mastery lá dentro, mas muitas das vezes a gente não vai usar tanto isso porque o tanque se move, esse tipo de coisa, tá? E daí você vai usando como as outras, como que chama? Esses outros opcionais aqui, ó. Aqui eu tô usando esse do lobinho para me dar um move speed, tô usando esse do totem aqui que me dá reduz o cooldown um pouquinho dos meus totens, tá? Você pode usar os outros que você quiser desse daqui do coisa, mas eu gosto de usar. E os defensivos eu tô usando esse do passivo e o do Tonho, né? O famoso Tonhão, que é quando você usa ele, você ganha tipo uns 36% de vida ali. E daí acaba ficando um pouco mais forte, né? Para a rotação, ela é muito parecida com a rotação do PLA, a diferença é que a gente vai usar muito a nossa habilidade aqui, né? O Chain Harvest, né? Então como que a gente vai fazer? Vai começar sempre aqui com o Totem, né? Daí você vai avaliar se você vai usar o Sundering e o Feral Spirits já no começo do pool, né? É uma coisa que eu recomendo. Mas de qualquer forma você vai abrir com Flame Shock e Lavalash, né? E vai dar já o Fire Nova. Caso você já alcance os 5 stacks logo no começo, dê algum proc e você ganhe muito maior, você já pode aplicar o Chain Harvest, né? Então vamos ver com quanto, em 1 minuto, né? Eu vou tentar testar aqui com 1 minuto quantos Chain Harvest, né? Eu vou conseguir utilizar. Não vou usar Bloodlust, só vou usar as skills da classe, né? Então vamos lá, vamos começar o pool aqui, né? Flame Shock. Isso, vamos ciclando, ó. Aqui não espalhou, mas não tem problema. Nossa, até agora eu não ganhei nenhum stack de Maelstrom, né? Vamos usar os lobos. Ó, agora ganhei. Vamos usar o Chain Harvest, né? O primeiro aqui. Vamos usar o Sundering. Trocar de alvo é sempre importante, tá? Ó, o Chain Harvest já vai voltar. Vamos trocar de alvo. Sempre trocando de alvo, né? Lógico que aqui é um ambiente controlado, não tem aquela movimentação do tanque intensa. Chain Harvest já voltou, já vou usar de novo. Ou seja, usei 3 Chain Harvest até agora, né? Isso tendo um bad luck muito forte ali no começo. Ah, vamos parar agora com 59 segundos, tá? Ou seja, a gente vai ver o tanto de dano que o nosso Flame Shock deu, ó. O Flame Shock, ele deu, tipo, quase 25, quase 30% do dano que a gente causou, né? Fire Nova e Chain Harvest ali juntos, né? Basicamente. Então a gente já pode perceber que essa aqui são os nossos danos mais poderosos. Só que o problema dessa build, ela vai ser em single target, né? Então você vai causar um dano AoE muito forte, mas quando for single target, tem algum dummy? Tem esse daqui. O nosso dano single target ele vai cair muito, porque o poder dela é baseado em vários Flame Shock para ficar girando ali o cooldown do Chain Harvest. Então em boss você vai ter uma dificuldade, seu dano vai cair um pouco, tá? Não é o fim do mundo, ninguém vai te quicar por causa disso. Mas se for, por exemplo, em House of Atonement, né? Você consegue pegar aquelas gárgulas e na hora de enfrentar os boss ali e poxa, você consegue dar uma melhorada bastante no seu DPS, né? Ali no primeiro e no terceiro boss, né? Então até que não é tanto problema ali. Em Sanguínea a gente sofre mais um pouquinho, mas você vai trazer a lanterna, né, para o grupo todo. Então assim, essa build é uma build que eu gostei muito de jogar. Ela é muito legal, ela é divertida, né? E ela tem essa vantagem de você ter esse dano explosivo, né, em packs grandes. Você precisa desses packs frequentemente, né? É direto.
E ali vocês puderam ver que eu passei ali por um perrengue no começo da luta, né? Eu fiquei 15 segundos sem ganhar nenhum stack de Maelstrom até conseguir disparar o meu Chain Harvest. É uma coisa que acontece, tá? É normal. Não é o fim do mundo, mas na hora que começar a rodar a build, aí ela vai pra frente, tá? Então, só passar um sumário aqui da build, é a mesma coisa, o Totem, Flame Shock, Lava Lash, vou puxar os lobos aqui, vou dar o Fire Nova, né? Dar o Sundering, deu 5 stacks, ó, aqui eu já consegui mais rápido. Trocando de alvo, tá? Isso não muda. Deu 5 stacks, Fire Nova. Vamos dar aqui um Flame Shockzinho, Frost Shock, trocar de alvo. Já vai resetar ali o cooldown do Chain Harvest. Vou dar um Fire Nova. Muito provavelmente vou dar um Crash Lightning e já vai ter resetado, viu? Então é isso aí a build, ó. Vamos ver, já usei 2, né? Já usei 2 aqui. Vamos ver se eu consigo 4 em 1 minuto. Vamos usar um Sundering, trocar de alvo. Ah, tenho 10 segundos, será que eu consigo? Vamos ver, vamos ver. Não vai dar, faltou 20. Vamos usar, vamos ver até quando a gente... Com quanto tempo a gente usa 4. Olha lá, 1 minuto e 5. Ó, mais 5 segundinhos eu consigo... Ah, ali ó, o negócio preto que eu falei do Teotar. Aqui a gente ganha bastante Mastery, tá? O dano do nosso Flame Shock aumenta bastante ali dentro. Consegui com 1 minuto e 5, né? Os 4 Chain Harvest. Vamos ver quanto bateu, né? Os Chain Harvest. Bateu 400k, bateu dano pra caramba. Mas a gente ainda vai perceber que o Flame Shock, assim, dispara. O dano é colossal, né? Então essa é a build. Novamente, eu só recomendaria ela se você fosse fazer dungeons com packs grandes, packs frequentes, né? E preferencialmente se fosse Fortified, né? Onde os monstros são mais fortes, né? Porque daí você consegue ficar ali mais tempo na briga, né? E essa é a build do Skybreaker, tá bom? Tá. Uma outra coisa que eu quero falar agora também é que existem outros lendários que a gente estava acostumado a usar, na verdade, na primeira e na segunda season, que é o Doom Winds, tá? O Doom Winds agora eu não recomendo ele virou um lendário muito ruim. Ele é bem fraco agora. Entretanto, ele só serve se você não tiver o tier. Só que, como eu disse no começo do guia, eu não vou nem comentar sobre o Doom Winds, né? Porque eu já estou assumindo que você já tem as 4 peças do tier, né? Então, nesse ponto a gente já pode craftar 3 partes do tier, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui agora. E você pode fazer LFR e pegar pelo menos uma da parte e você vai craftar as outras, né? Então eu já estou assumindo que você tem as 4 peças, tá? Então do Winds ele passa a ser um lendário ruim, beleza? Bom galera, vamos agora para a nossa última build, né? Que é a build de Single Target para Raid, né? E a gente vai jogar aqui de Night Fae, né? Então a build, deixa eu trocar aqui os talentos. Essa daqui é a build, né? Ou seja, a gente troca aqui o Lashing Flames para o Elemental Blast, né? E o Fire Nova a gente vem aqui para o Elemental Assault, tá? Lógico que em um ou outro boss a gente vai acabar alterando aqui, ó. Por exemplo, no Vigilant Guardian a gente pode usar Lashing Flames e daí ou o Hailstorm ou o Elemental Assault, né? Eu gosto de ir assim no primeiro boss. No Prototype a gente pode usar aqui o Hailstorm, né? Hailstorm, tanto faz aqui o nome. Com o Lashing Flames também, né? É um boss onde tem os ADs ali. No Lihuvin também a gente pode ir com essa build, né? Pode vir aqui também com o Elemental Assault, tanto faz porque é uma build que tem ADs. No Anduin a gente pode usar o Lashing Flames também, porque tem um momento lá que tem os ADs. Entretanto, eu gosto de usar Elemental Blast porque eu vou no Single Target, né? Lords of Dread a gente vai jogar aqui, né, com Lashing Flames e Hailstorm, tá? Todos os outros bosses, né, que são mais single target, por exemplo, Skolex, o Artificer, Dalsegni, todos eles a gente vai usar a build aqui com Elemental Blast, né? E Elemental Assault para single target. Se você não gosta de usar o Elemental Blast, você acha uma skill a mais, uma skill chata de ficar gerenciando, não tem problema. Você pode usar o Forceful Winds, ou até mesmo o Lashing Flames, né?
Então, assim, se você não gosta de usar skill, tudo bem, usa outra. Mas o que vai causar a maior quantidade de dano vai ser aqui. E um ou outro boss aqui, você vai ter que alterar um ou outro talento para causar mais dano, tá? Mas se for um boss de farm, por exemplo, aqui no Vigilante Guardian, às vezes eu nem troco, eu vou com a build de single target mesmo, sem problema nenhum, tá? Então, assim, tirando essa particularidade aqui, por exemplo, no Lords of Dread, onde a gente vai jogar com a build, essa build aqui, porque são sempre 2 bosses, então o nosso cleave é interessante, né? No Lihuvin também a gente pode usar essa combinação aqui. No Prototype também a gente vai usar essa combinação, né? No Vigilante também essa combinação aqui. E no Anduin que você vai decidir se você vai mais para o Single Target, que é a escolha que eu faço, né? Ou se você vai ficar ali esperando ali aqueles ads aparecerem, né? E tudo. Eu particularmente eu prefiro ir Single Target no Anduin, né? Os outros bosses até tem ad, por exemplo, o Hygellion tem uns adzinhos ali, umas estrelinhas, mas você vai tudo no Single Target, você derruba tudo elas no Single Target. O Dalsegni também tem um ad, mas é Single Target, né? Então tem essa particularidade, tá? Então beleza. Passado isso, né? Sabendo disso, o lendário que a gente vai usar é o lendário do Covenant, né? Que faz com que o Fey Transfusion, né? A nossa habilidade de classe, toda vez que ela dá dano, tá? Presta atenção, não é quando você só canaliza ela. Ela tem que dar dano. Ela vai reduzir o cooldown do Feral Spirits, né? Em 9 segundos e vai aumentar sua chance de crítico por um tempo aqui. Vou abrir a calculadora aqui, como ela reduz em quanto tempo? 9 segundos. Ela tica 7 vezes, 9 vezes 7... vai dar 63 segundos, ou seja, ela vai reduzir o cooldown em 1 minuto, né, dos lobos. Então, de 1 minuto e 30, né, ele passa a ser 30 segundos, 27 para ser mais exato. E o lendário que a gente vai usar é o Witch Doctor Wolf Bones, né, que vai fazer toda vez que a gente ganha um stack de Maelstrom, ele reduz o cooldown dos lobos em 2 segundos, né, e ele ainda aumenta, né, a potência, a chance da gente ganhar os stacks de Maelstrom. Ou seja, essa build ela é focada em gastar, né, gerar e gastar Maelstrom. Como você vai gerar muito, por isso que a gente usa o Elemental Blast, né, onde ele dá um dano muito forte. Ainda te dá haste, mastery ou crítico, ele depende um pouco. O Storm Strike, que a gente estava meio que negligenciando, né, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Meio que a gente estava negligenciando ali nas outras builds. Nessa build, com aqui o Elemental Assault, ele passa a ser muito mais forte, tá? Por quê? Com esse talento aqui, você vai causar 15% a mais de dano. Ele vai gerar um stack adicional de Maelstrom. Os seus lobos têm chance de resetar o cooldown do Storm Strike, né? Então você já tem ali uma sinergia com os... Deixa eu sair de perto desses NPC aqui que estão uma gritaria. Então você já tem ali uma sinergia com o Tier, né? E o talento. E o Storm Strike ele passa a ser melhor, mas ainda assim o Lava Lash ele é prioridade, tá? Na nossa rotação. Sobre status, a gente vai voltar para Haste e Mastery, né? Então a gente pode perceber aqui que nas 3 builds, Haste, né, é o status primordial, vamos dizer assim, né? É o status que a gente nunca vai querer de ter, só que na build de Venture a gente vai querer crítico, né, em primeiro lugar. E Mastery também, né? Então a gente fica ali com versatilidade, sendo assim, vamos dizer, o pior dos 3 status para Enhancement, né? Mas a gente sabe que não é, porque ela aumenta o dano geral que você faz e diminui o dano que você toma, né? Então isso é muito importante, né? Então a gente tem aqui a build, eu vou testar com a build full single target, a mais padrão, né? Sem as peculiaridades de cada boss da raid, tá? Se você quiser, você até pode usar em algumas semanas, por exemplo, essa semana em teatro ou até mesmo em Plaguefall, você pode usar, né? Essa semana tá aqui, ó, Tyrannical Bursting, né? E Volcanic, ou seja, ela é muito single target. Só que eu não recomendo nada você usar esse lendário, né? Em Mythic+, porque querendo ou não, as MMIs elas têm muito dano ao E e tudo, e você precisa ali, é melhor usar o Necrolord ou até mesmo o Ventir, né? Se você optar. Mas eu não recomendaria você já ir com a build de single target para fazer um M+, que você não vai se dar muito bem não, tá? Então vamos lá. De talento ali, a explicação da build é essa. O NPC que a gente vai usar, o NPC não, né? O Conduit que a gente vai usar é a Dreamweaver, né? E daí, volto a dizer, né? A gente vai usar aqui o Focused Lightning, né? O Magma Fist, o Essential Extraction, que é o do Covenant, né? As outras bolinhas você coloca conforme você quiser, né? Não faz tanta diferença aqui. E o que importa é os 3 aqui. O que a Dreamweaver ela vai te trazer? Quando você usa o Essential Extraction, ele vai te gerar um campo que dá um campo florido, parecido com o do Teotar, que ele vai te dar haste, né? O do Teotar, se não me engano, dava Master, o dela dá haste, né?
E daí você tem que tentar ficar o máximo possível lá em cima. Se o tanque moveu o boss, ou se você já sabe que o tanque não vai lutar naquela posição, então você já pode esperar um pouquinho ali para usar, até você ver que está posicionado, né? Eu gosto sempre de conversar com os tanques da minha raid, eu pergunto assim, você vai estacionar o boss aí, né, com a brincadeira que a gente tem, para ver se eu posso usar ali, né? Então, se não der, se você usar a habilidade e tiver que mover, cara, move. Não fique em cima da runa, vai atrás do boss, vai fazer a mecânica, tá bom? Que é mais importante para sua raid, tá? Então vamos lá. Tem um desses dummy aqui que me bate, eu não quero bater nele. Deixa eu ver qual que é, se é esse aqui. Tá me batendo? Não, né? Então, bom. Então a gente vai testar nesse dummy aqui. Então, pra raid, é a mesma coisa, tá? O totem você vai sempre tentar manter, né? Só que o que vai mudar é o seguinte, a gente vai abrir de lobo, né? Vai usar os lobos, aí vai dar o Flame Shock, né? E daí quando chegar no boss, pode dar o Sundering ali na meia distância, né? Que normalmente a gente começa um pouquinho mais longe. Você dá o Sundering na meia distância, porque o Sundering pega um pouquinho longe, e você já vai castar o Essential Extraction, né? E dá o lobo novamente, porque muito provavelmente você já vai ter de novo. Então você já vai começar a luta com 4 lobos, né? Então vamos testar, vamos fazer aqui essa parte da rotação, né, rapidinho aqui, né, eu falei ali que haste e mastery voltam a ser importantes, né, então vamos lá. Coloquei o totem, daqui ali tem mais ou menos umas 30 jardas, não tem problema, vai ter algum momento que eu vou poder renovar. Então vamos começar, você vai puxar o lobo, Flame Shock, Lava Lash, Essential Extraction, né, aí Storm Strike, usa aqui, já voltou o lobo, beleza, Storm Strike. Vamos usar aqui o Sundering, ó. Sempre gastando os nossos stacks de Maelstrom, tá? Então pode perceber que eu acredito que eu não vou usar o Frost Shock por muito tempo. Puta, eu achei que eu usei um agora, mas eu apertei errado, era pra ter apertado. Ó, já resetou o lobo. Com 28 minutos, com 28 segundos, eu já usei lobo 3 vezes, né? Então vocês podem ver que essa build, ela é muito focada em cima do lobo. Mas eu não consegui nenhum lobo de fogo até agora. Então assim, não deixa os stacks chegar a 10, tá? E é isso, ó. Usa o Elemental Blast sempre que você conseguir. Ó, já voltou o lobo. Esse é o quarto lobo que eu tô usando, né? Com 50 segundos. Ó, usar um Storm Strike, vou dar um Sundering, um Frost Shock, um Elemental, Lava Lash, Storm. Ó, aqui não tem nada pra apertar, vou apertar o Crash Lightning porque não tem nada pra fazer. Eu poderia também renovar o Totem, é uma opção, tá vendo? Quando você chega nesses momentos onde você... E daí ficou, com 1 minuto eu usei 4 lobos, né? Se eu tivesse terminado a rotação, provavelmente com 1 minuto e 15 aqui, eu estaria usando o lobo pela 5ª vez. Então como que é ali? Com 1 minutinho, né? A gente pode perceber que o lobo, o auto-ataque do lobo é o meu top damage, né? Depois do Storm Strike, né? E o Lightning Bolt. Né? Ou seja, que é um gastador ali, né? E dá pra considerar o Elemental Blast junto aqui, né? Esse Ice Edge é uma mordida do lobo de gelo. Acho que eu acredito que consegui muitos lobinhos de gelo. E daí faz com que aumenta. Então a gente já pode perceber uma mudança, né? Nas outras builds de M+, o Lava Lash, Flame Shock, Fire Nova, né? Que era a Tríplice Aliança ali, que eu tava falando, né? E aqui, pra raid, são os lobos e o Storm Strike, né? E os Spenders, né? Os gastadores, que seria ou o Elemental Blast, né? Ou o Lightning Bolt, como a gente pode ver aqui. O Lightning Bolt está em 3º, né? E o Elemental Blast em 5º, né? Então, essa é a build de raid. Uma coisa importante, às vezes, você vai estar com o lobo... faltando pouco tempo e o seu... Vamos chegar nessa situação aqui, ó. E o seu Essential Extraction já voltou, né? Porque eles têm quase o mesmo cooldown, só que um reseta o outro. Então vamos chegar mais ou menos naquela situação. Eu quero demonstrar pra você. Ó, aqui, vamos supor, com 30 segundos faltando, não compensa usar o Essential Extraction. É melhor você resetar, ó, com 20, ó. Então vamos resetar logo o cooldown dos lobos, ó, 10, 7, tá vendo? Resetou, aí sim você usa o lobo e dá o Essential Extraction, né? Provavelmente você já vai ter que dar 2 ou 3 skills aqui e já vai voltar. Aí já voltou e já usa de novo. Ó, agora consegui 2 de fogo e 2 elétricos, né? Então assim, às vezes você vai ter que esperar aí uns 10 ou 15 segundos para usar o Essential Extraction, tá? Para você resetar o cooldown do lobo. Então pode fazer isso, tá?
Outra coisa, usa o Essential Extraction, como você sabe que você vai ter que ficar parado, se vai acontecer alguma mecânica que você sabe que você tem que sair do boss, espera ali um pouquinho, assim, não vai fazer de todo mal, tá? Porque fazer a mecânica é mais importante, mas lógico que a gente também quer causar o máximo de dano possível, né? Então assim, essa build no single target, ela é mais simples de jogar, né? Você não precisa ficar se preocupando com Fire Nova, com Flame Shock em vários alvos, ficar trocando de alvo, todo esse tipo de coisa. Só que tem as mecânicas dos bosses, né? Por exemplo, o Delsegne tem os círculos, que você não pode tomar 2 seguidos, você tem que fazer o soak, o Prototype você tem que cortar, sai de cima. O Liruvin também, você tem que matar o Ad lá com uma velocidade boa, o Anduin também tem. Cada boss aqui vai ter uma particularidade. Então, mesmo a build sendo mais simples, juntando com as outras coisas da raid que está acontecendo ali, você altera ali um pouquinho o seu gameplay, tá? Então, assim, eu sei que esse guia ficou extenso, né? Vou finalizar aqui. Não vou comentar sobre nada sobre Kyrian, porque a build está muito fraca, tá? Se você gosta de Kyrian, quer jogar de Kyrian, tudo bem, cara. Pode jogar, não tem problema nenhum. O seu dano ele vai ser menor do que o das outras classes, mas se dano não é o problema, se você está jogando para se divertir, fazendo pedra ali 10, 12, dá para fazer as pedras 15 tranquilamente de Kyrian. Você pega o Mechanicus, tá? Que é aquele robozão. Pode jogar tranquilamente, mas eu não vou recomendar para você jogar. Eu sempre recomendo para alta performance, né? Para você causar maior quantidade de dano. E é isso daí, tá? O guia para as 3 builds, né? De Shaman Enhancement agora nesse patch. Né? 2 para M+, né? Deu uma build alternativa ali, uma Necrolord e uma Ventir. E de raid a gente vai jogar de Nightfey a raid toda, tá? Em um ou outro boss você pode trocar para o Corain, né? Na raid, por exemplo, no Anduin, no Mítico é uma opção, você pode usar. No Liruvin também, né? É uma opção você usar o Corain por causa da habilidade dele do crítico, né? Como que chama? First Strike, isso. Você ganha mais crítico, né? Você dá por 5 segundos, então você consegue derrubar os Ads mais rápido, deixando com que outras pessoas do seu time foquem mais no boss, né? Mas isso tudo é conversado. Acho que no Hygellion também o pessoal usa o Corain, tá? Mas o padrão é a Dreamweaver por causa do haste que ela dá ali quando você fica em cima da runinha ali de flores, tá? Só pra demonstrar, eu vou invocar os lobos. Cadê o cooldown dos lobos? Tá aqui, ó, 1 minutinho, né? Quando você usa os lobos e não acerta nada, ele não reseta o cooldown, tá? Então não resetou nada aqui o cooldown. Então você tem que acertar. Se você usa aí e o tanque tira o boss dali, cara, pode cancelar, nem se preocupa, tá? Pode já sair de perto, porque você já perdeu o seu Fey Transfusion, tá? Então por isso que eu te falo, certifica que o boss vai estacionar, beleza? Então esse aí é o guia, tá? Com as 3 builds, vai ficar um vídeo longo, eu vou deixar os timestamps ali para você poder skipar, né, nas sessões do vídeo. E é isso daí, deixa o seu like aí. E daí em breve eu vou fazer o de Elemental, né? Porque é a minha spec favorita, eu tô jogando agora de Enhancement porque a guilda precisa, né? E é isso daí, valeu e se inscreve.